por agora vamos começar e apresentar-vos o tema que será dissertado hoje na edição do programa Mudei. O balanço africana foi criada em 9 de julho de 2012 em Durban, da África do Sul, substituindo a Organização da Unidade Africana, OUA, fundada em 1963. Sua criação teve como objetivos principais promover a unidade e solidariedade entre os países africanos, defender a soberania e integridade territorial dos Estados, promover paz, segurança e estabilidade, impulsionar o desenvolvimento econômico e integração continental, fortalecer a democracia e a boa governação. Tanto a presidência da União Africana é rotativa e anual, exercida por chefes de Estados nos anos recentes e antes da Angola. Por agora vamos saudar os nossos convidados para esta edição. Dr. Júlio Timbilão de Paiva, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Sanguef. Saúdo com elevada estima aos paivaristas, a Jael, meu filho, e minha filha não tenho em mente, mas é um grande prazer. Estamos agora a passar testemunho para a tal transição geracional, que queremos que seja factível e bem assertiva. Eu estou à espera que tanto o Mississippi, mas parece que não vem, e chegou o Daniel, meu filho também, e acho que vai ser uma conversa digna de dar atenção. Muito obrigado, Dr. Júlio. Está de saúde igualmente, o GE de Freitas. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Diamantino Sangueva. Bom dia a Dr. Júlio Timbilongo de Paiva, nosso mais velho, é verdade, que ainda tem muito vigor, mas já está a falar em transição, não sei. Ainda tem muito para dar. Saudar também a Casimira Pimenta, nossa única senhora no painel, muito bem-vindo. E ao Dr. Daniel Lucondo, que é sempre um prazer. Temos essa conversa. Os ouvintes lá em casa nos acompanham quer através da rádio como da transmissão nas diferentes páginas. Muito bem, obrigado, Gê de Freitas. Saúde igualmente a Casimira Pimenta. Bom dia, bem-vinda. Bom dia e muito obrigada pelo convite. E desde já digo que é uma honra e é uma grande responsabilidade debater com estas grandes figuras. Eu sou pequena e diante deles me sinto ainda mais pequeno. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Saúde igualmente ao Dr. Daniel Santos Lucondo. Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado. Como já se disse, é um prazer enorme estar aqui na rádio, não é? Onde a nossa opinião é ouvida e participar da saúde. Começa-se na cultura bando, começa pelos mais velhos. Exatamente. E isso tinha que existir. Este livro, Como Conquistar um Lar Feliz, não é? Código para o Sucesso. É bom que neste mês leia-se este livro. É recomendável. Eu já viajei nas páginas da mesma e recomenda-se. E saudamos aqueles que nos ouvem aí em casa, o nosso governador da província do Ambo, o comandante policial da polícia, o comandante de nação e o comandante municipal. Aí o Mano Sangueva também, seja bem-vindo a esta casa. Já estou a me sentir dono. Exatamente. Então a equipe técnica e a direção da Rádio Eclésia, os nossos maiores. Assumiu a presidência do rotativa.
só este mês e o tema que vamos, é o balanço que vamos fazer hoje, tal como fizemos referência. Temos aqui o Dr. Júlio Tembilon de Paiva, economista, o Dr. Luís Santos, jurista, a Casimira Pimenta, estudante, e o Giel de Freitas, o comentador residente. E vamos então naturalmente começar com este G de Freitas em gesto de acolhimento. Penso que vamos começar consigo. Portanto, o balanço da liderança do presidente João Lourenço, portanto, na União Africana. Bem, antes de fazer um balanço, de facto, é importante dar a conhecer aos nossos internautas, aos ouvintes, o que é de facto a União Africana, para que serve, como é que as pessoas vão lá parar. Deixa eu botar aqui. Nessas zonas pode haver eleições entre as zonas. Por exemplo, quando é a altura da África Austral, os Estados membros da África Austral podem definir quem é o representante que vai pela África Austral. Há essa liberdade, porque muitos estão a dizer, não, então se foi Angola pela precedência alfabética, ainda há vários países com A, estás a ver? Ou se do A vai para o B, não devia ir o Burundi, devia ir o Benin, por exemplo, que antecede ao Burundi. Então é isso que as pessoas precisam entender. Não é precedência alfabética por si só, é uma rotatividade por regiões, e cada região define, lá tem a precedência alfabética, mas se o Estado que sucede não estiver em condições de o fazê-lo, não estiver preparado para fazê-lo, pode ir o Estado subsequente, desde que seja na mesma região, para evitar termos presidências da mesma região por muito tempo. Por exemplo, as regiões mais fortes economicamente poderiam se perpetuar na direção da União Africana. De forma resumida, este é que é o contexto da União Africana, e nas próximas falas vamos aqui então analisar, com base nesses pressupostos, se a presidência do João Manuel Gonçalves Lourenço foi positivo ou não, mas adiante, já que na minha perspectiva ficou aquém daquilo que se podia esperar. E só para terminar, né, esqueci-me de um facto importante: a presidência da União Africana não é propriamente o cargo executivo da União Africana. Também é preciso termos esse cuidado para não cobrarmos ao presidente aquilo que não é sua responsabilidade. A presidência da União Africana é de 1 ano apenas.
E não é um cargo executivo, é mais um cargo diplomático. O cargo executivo é do presidente da comissão. Esse faz 4 anos, é eleito e tem 4 anos para executar as políticas. O presidente da União Africana é apenas um cargo mais diplomático e menos executivo, porque já sabe que em 1 ano resolver os problemas do continente, de um continente tão vasto como a África, é quase impossível cobrar isso ao presidente João Lourenço. Muito obrigado, Dr. Chimbilão de Paiva. Muito obrigado, Sanguef. E lá em casa, com todo o respeito, um tema como este temos que trazê-lo na perspectiva de política e integração regional. Temos que trazê-lo na perspectiva de história política da África e também temos que trazê-lo na perspectiva, tanto, do vir a ser africano. Este último vir a ser africano é o que deu lugar, portanto, à transição da OA para a União Africana. Bem disse Gil de Freitas, os objetivos para os quais tinha sido criada a OA, a dado momento ficaram como que inexistentes para aquele momento. Então, em Durban, houve lugar essa tal cimeira africana que, digamos, em maioria de razão e compulsado às vantagens dos 4 eixos, não havia razão de ser da OA. Então, a OA nasce na perspectiva da unidade africana. E aí tinha um grande precursor, coronel Muammar Gaddafi, um grande homem, que se colocou com alguma pujança nesse sentido. Tinha também, portanto, o responsável na altura, era como primeiro-ministro argelino, e a seguir então vem-se que para baixo, já no tempo de Thabo Mbeki, quando era um grande emergente político africano, entendeu-se que era necessário de facto trazer, a par da unidade, a tal coesão dos Estados. E se estava a pensar, na perspectiva desse coronel de Muammar Gaddafi, numa transição que desse lugar, de facto, a uma zona econômica comum, africana, cuja base teria de ser uma moeda. Isto não foi bom para o Ocidente e, a posterior, perdemos o pensador, o líder, Muammar Gaddafi, com aquela famosa primavera árabe. Mas falar de balanço do mandato de Angola na União Africana, pronto, é o tema concebido como tal, mas 1 ano é a perspectiva de mandato da presidência da União Africana, que de facto é uma posição, digamos, superintendente. E a posição executiva de Argel não é tanto da presidência da União Africana. Tem uma execução, tem uma presidência executiva que, portanto, está aí em mais ou menos 1400 dias, nos termos do estatuto, daí 4 anos, se calhar, ou assim, 4 anos, mas a segundo o estatuto é 1400 dias que deve levar esta comissão, e a presidência tutela a nível administrativo, a nível diplomático e a nível, digamos, político. Veja que neste ano único, Angola esteve na União Africana com dinamização de 40 tratados, de 69 tratados. 69 tratados Angola liderou enquanto presidência. Desses 69, 40 foram ratificados. Bem, esse é um feito que eu estava a analisar, que só tinha havido com Boutros Ghali, e isso valeu-lhe depois a Secretaria-Geral da ONU. E a par de tudo que se vai dizer, comparado com o que é interno, portanto, esta presidência não interfere na soberania dos Estados. Quer dizer, há um assunto aqui que depois vai se levantar, que é o conflito agora, portanto, aqui pertinho,
entre Ruanda e Congo. Mas, nos termos que estou a me referir, esse exercício de Angola, em particular, levou de facto com ênfase maior que as 3 vezes que Angola foi eleita no Conselho de Paz, digamos, lá na ONU, estou a falar de 2007, de 2010 e de 2018, o cumprimento de mandato foi de 2 anos. Naquele Areopa, como costumamos dizer, o fundamento deste núcleo de segurança é muito parecido com a presidência da União Africana. Doutor, tem mais um minuto para... Muito obrigado. E entanto, estou aqui a introduzir a nivelato para quando voltamos a falar, falemos a miúde e ao estrito fundamento da União Africana. Então, é importante que as regiões que compõem a África, tanto a CEDEAO, a SADC, outras, têm alguma disparidade, porque também têm presidências. Será perceber o Sanguev? A SADC tem uma presidência, a CEDEAO tem outra presidência, e os outros são 5 regiões. Sim. E estes, cada uma, são como que dentro da empresa, a nível estrito comparado, que tem o PCA, mas tem os administradores por áreas. O PCA, por mais dinâmico que seja, se não tiver administradores à luz da sua visão, a missão dele fica oblíqua. Mas como disseste que tem 1 minuto, para que isso conste em verdade, quero que se pedir juízo para trazer depois o panorama estrito da União Africana. Muito obrigado, Dr. Chimbilondo de Paiva. Autorize-me a Casimira Pimenta em gesto de introdução à luz do tema. Muito obrigada. Antes mesmo que se faça uma classificação ou balanço à presidência de Angola na União Africana, eu acredito que é imperioso olhar para a situação atual do continente africano, buscar as raízes desses acontecimentos e compreender os objetivos pelo qual a União Africana foi criada. Para além de compreender os objetivos para o qual a União Africana foi criada, é importante compreendermos a estrutura institucional da própria União Africana. Compreender a estrutura institucional da própria União Africana, por quê? Porque ao analisarmos a estrutura institucional da própria União Africana, podemos de certo modo nos questionar se a partir desta estrutura é possível criar objetivos complexos em um período de 1 ano. Entretanto, o mandato da União Africana não é longo. E por essa razão surge a necessidade de se definir objetivos claros, objetivos específicos para alcançar resultados eficientes. E quando falo de olhar para a situação atual do continente africano, em que sentido? Atualmente, uma boa parte dos países africanos encontram-se em situação de instabilidade. Muitos encontram-se em guerra. Entretanto, olhamos para Angola, Angola enfrenta vários desafios a nível interno, desafios de dependência, de dependência do petróleo, desafios que dizem respeito à dívida pública, o que em uma primeira instância podemos dizer que torna limitada a sua capacidade de, se calhar, governar a nível do próprio continente africano. Então, dada essa situação, não só de Angola, mas do próprio continente africano, é necessário que hajam metas claras, é necessário que se criem objetivos claros para que se alcance objetivos específicos. Estamos a falar de um mandato de um ano e é impossível traçar objetivos complexos, objetivos ambíguos num período de 1 ano. Durante a conferência, nesse caso
a conferência, ou durante o discurso, né, de aceitação do presidente João Lourenço enquanto presidente da União Africana, o mesmo assume vários compromissos, o mesmo desafia-se a cumprir vários objetivos, embora realce com mais destaque a segurança e a paz, que por sinal é um dos objetivos estabelecidos no ato constitutivo da própria União Africana, mas foram muitos objetivos apresentados durante o discurso de aceitação e que, de certo modo, em um período de um ano, acredito que não funcionaria. Então, eu posso dizer, em primeira instância, que a governança de Angola na União Africana foi mais simbólica e diplomática. Muito bem, Dr. dos Santos. A liderança da União Africana é rotativa e a duração de apenas um ano. E Angola teve a sorte de liderar desde o ano passado, portanto, tendo terminado o mandato do presidente João Lourenço este mês. Um gesto de introdução. Mais uma vez, muito obrigado. Importa dizer que nós vamos começar de uma forma pedagógica, não é verdade? Onde apraz-nos dizer que em 1963 foi criada então a OA, que pedagogicamente respondia de Organização da União Africana, não é verdade? Teve muitos objetivos, já citado aqui pelo Mano Jair de Freitas, e felizmente a 9 de julho de 2022, 9 de julho de 2002, passou para a UA, que é a União Africana, não é? Tendo como objetivo a união entre países africanos, a integração, a cooperação entre os Estados nos setores políticos, econômico, desenvolvimento social dos países africanos. Ou seja, a substituição visou fazer reajuste numa altura em que o continente já vivia um contexto de liberdade no que tange à colonização. Então, nós, na qualidade de seres juristas, na qualidade de sermos políticos, apraz-nos dizer que esses objetivos, não é? Esses objetivos precisam já ser redefinidos, não é? Existem épocas, não é? Existe época que emanam, ou seja, que marcam as oportunidades, os momentos. Então, nós, enquanto acadêmicos, achamos que já é o momento de redefinir os objetivos, não é? Os objetivos, para não cairmos no instituto da ambiguidade. Quanto ao mandato do presidente João Lourenço, apesar de ser um tempo ipso facto, ou seja, um tempo ínfimo, apraz-nos já dizer que foi infeliz. Se abraçamos o professor Hermenegildo Cachimbombo no seu dizer, o professor, ou seja, o presidente João Lourenço andou mal nos termos que ele andou. E começamos já a dizer que a própria rotatividade devia obedecer, quanto a nós, achamos que devia obedecer algumas eleições, e essas eleições obedeciam critérios, não é verdade? É como, por exemplo, quando alguém quer casar, tinha que ter um padrinho, não é? Um padrinho que, no dizer do Mano Chimbelundo, está bem socialmente, está bem financeiramente, está bem? Então, quem vai estar na presidência da União Africana tinha que estar num país em, como imaginamos, o objetivo principal é redefinir a economia, enquanto que o nosso país, a sua economia ainda é aquela em que, graças aos economistas, não é, graças aos fazendeiros, conseguimos de comer, por exemplo. Então, quanto a mim, acharia que o presidente da República, ou seja, o presidente da União Africana, devia ser aquele que está, que cumpre... Doutor, quando está a querer dizer que o presidente João Lourenço não estava em altura para liderar a União Africana? Não entendi. O doutor está a querer dizer que o presidente João Lourenço não estava em altura para liderar a União Africana? Portanto, a liderança depende das zonas, não por via de eleições. E é isso que eu estou a dizer, que
Falando assim, sendo curto e objetivo, nós precisávamos de eleições na União Africana e precisávamos de alguns critérios estes em que quem fica presidente da União Africana não pode ser histórico, né? Não pode ser aquele que o poeta Castuto disse, gente que mata, não, tem que ser um gente imaculado, não é? Cumpre com o princípio da legalidade, não é? E cumpre com o mérito, não é? E tem aquelas competências. Então, olha que o nosso país, infelizmente, nos últimos dias foi um país de palco de homicídios, não é? Homicídios, assim a olho nu, não é verdade? Nós vimos, antes mesmo vimos o rapaz Rufino, vimos o Aves Camuninga, até que desapareceu. É bom que se diga, porque isso é a história, depois a história registrou. Aliás, estou aqui como um professor, então é bom que se diga isso. A história registrou, então é bom que a história seja dita, não é? Perdemos o próprio Filipim Galando Vitor, né? Morreu numa situação até aqui inexplicáveis. Recentemente temos a morte do próprio Fernando Epidera Dias dos Santos Nandô. A sua morte também carece de uma investigação que ao nosso olho não estará à superfície. Então o presidente da União Africana tinha que ser uma pessoa imaculada, tinha que estar com o país, tinha que estar o país em si, tinha que ter já uma pequena estabilidade. Então, por isso que nós aprendemos a latim, primo viver dentro de filosofar, não é isso, o Dr. Chimbelundo, o Mano Jair, primo viver dentro de filosofar, não é verdade? Esse instituto é bom, primeiro é viver, depois é filosofar. Como é que alguém que vai governar ainda o seu país há limitações dos princípios, os direitos fundamentais? Como é que quem vai governar a União Africana não é unido? Nós temos visto quando o presidente da República vem aqui, por exemplo, no AMBO, ninguém anda. Ninguém anda à vontade. Então, tinham que ser revisto aquilo que são os objetivos e também as competências daqueles que vão poder dirigir a União Africana, que também afeta diretamente nos nossos lares e nas nossas panelas. Muito bem, obrigado, Dr. Luís Santos. José de Freitas descreveu aqui os objetivos pelos quais então criou-se a União Africana. Portanto, tivemos a sorte de o Presidente da República liderar esta União, tendo cessado seu mandato este mês. E dentro desses objetivos, portanto, há uma concordância, há uma comunhão entre os países africanos em desenvolvimento, portanto, em política, liderança. E que contexto continental Angola encontrou ao assumir a presidência de 2025, portanto, a União Africana? Já que o tempo não é o suficiente para... Tanto, exatamente. Na verdade, o presidente João Lourenço toma a presidência da União Africana num contexto já não muito favorável, porque tem o retorno dos golpes de Estado em África, que durante algum tempo haviam dado uma pausa, né? E quando eu falo retorno, não é durante a sua presidência, é anterior à sua presidência, mas continuou durante a sua presidência. Ele apanha aquela instabilidade na região do Sahel, onde estados como Mali, Burkina Faso, por exemplo, expulsam os antigos colonizadores franceses e cria aquela zona tampão, que dizem que muita influência. Ele encontrou um momento de muito conflito entre as duas potências globais, a influência russa e a influência ocidental no continente. E o presidente João Lourenço é conhecido no seu estado também por ser aquele presidente que parece que coabita com os dois blocos. Nós temos os russos cá dentro e os cubanos em forte número, aliás, são os nossos aliados históricos, mas também é na presença de João Lourenço que nós recebemos pela primeira vez um presidente norte-americano em solo angolano, e ele também foi recebido lá. Então essa bipolaridade nos dois blocos é o mesmo que ele encontrou no continente, e me pareceu que usou a mesma tática que usou aqui no país. Ao invés de resolver, vamos coabitar com os dois poderes. Vejamos só, o tempo não nos vai permitir falar muito, então eu tirei só as notas que são de alguma relevância. Eu trouxe aqui, são mais de 60 tratados, né, que durante esse ano, e dos quais mais de 40 foram ratificados. Eu tinha aqui o apontamento, o Dr. Chimbelundo também fez referência a isso. Se formos só olhar para isso, poderíamos ter dado um balanço positivo. Mas a União Africana é mais do que isso, é mais do que tratados. É na praxe, é na prática, o que é que de facto se materializou. E aqui eu chamo a atenção à moral de quem vai materializar. Vejamos só que
recentemente, há um ano, no final do ano passado, André Ventura, e agora aqui eu chamo André Ventura não como líder do Chega, mas falo como um candidato à presidência de Portugal, não é? Já é um estatuto diferenciado. André Ventura criticou o regime angolano. A privação de direitos fundamentais, de liberdades fundamentais, o autoritarismo, chamou mesmo o presidente angolano de ditador, sanguinário, usou esses termos, sanguinário e ditador. E rapidamente a televisão pública de Angola emitiu divulgou um comunicado, não sei se é da autoria de quem, mas leu o Ernesto Bartolomeu, a criticar então o então líder do Chega, André Ventura, a dizer que aquilo era mentira e tudo mais. Nós acompanhamos essa novela. Mas recentemente, em função do discurso do presidente João Lourenço de despedida da própria União Africana, reagiu o Conselho de Transição da Guiné-Bissau e que chamou, novamente, em outras palavras, usou o presidente João Lourenço como ditador. Se chamou o ditador, disse que Angola realiza eleições de fachada e que há uma ditadura, há uma democracia fingida cá em Angola. Não há de facto uma democracia, é uma democracia simulada. Até agora nenhum comunicado da presidência a desmentir ou a repudiar essas palavras. Mantém-se o que está dito pelo Conselho de Transição da Guiné. Eu trouxe esses dois exemplos para dizer o quê? Essa é a forma como parte do mundo olha para nós. Não vou dizer todo mundo, mas parte do mundo olha para nós. E quando uma parte do mundo olha para ti desta forma, que moral você tem para resolver os problemas dos outros? Se os teus próprios problemas você não consegue resolver e passas essa imagem ao mundo. É aquilo que a Bíblia diz: quem não é fiel no pouco não pode ser fiel no muito. Vejamos só exemplos muito rápidos. Na questão da paz e segurança, não é? A questão da paz e segurança, a nível do próprio continente, antes de assumir a presidência, o presidente João Lourenço foi afastado das negociações de paz no conflito do leste do Congo, conforme o Dr. Chimbilundo disse que falaríamos. É quase inevitável fugirmos a esse tema. Foi afastado por desconfiança dos principais atores do processo. Angola é um aliado histórico da República Democrática do Congo. Todos os conflitos da República Democrática do Congo, Angola teve uma voz autorizada, desde os tempos do Eduardo dos Santos. Os 3 presidentes congoleses que passaram naquela altura não tomavam nenhuma decisão política sem consultar o presidente José Eduardo dos Santos. Mas com João Manuel Gonçalves Lourenço foi afastado do processo e acabou sendo uma vergonha para o continente. Enquanto presidente da União Africana, foi convidado por um estadista norte-americano para assistir o americano a resolver o problema dos seus vizinhos. Isso é uma falta de respeito. E Angola conseguiu afirmar-se como mediador credível dos conflitos armados? Não, infeliz. Eu estou a te trazer esse exemplo para dizer que falhamos. Na questão da mediação dos conflitos, nós falhamos redondamente nesse quesito. Porque o problema do nosso vizinho, que Angola já resolvia noutros tempos, mesmo sem ter a presidência da União Africana, citei aqui José Eduardo dos Santos, que era um estratega na questão da gestão dos conflitos, principalmente na região dos Grandes Lagos. Agora o presidente da União Africana foi afastado do processo e com muita desconfiança. Aliás, recentemente saiu a notícia de que a Ariana Veras, a representante da televisão pública de Angola nos Estados Unidos da América, foi acusada de ser espiã do regime, a serviço de um dos lados nesse conflito. É paga para fazer serviço de um dos lados do conflito do leste do Congo. Mas favorecendo... Claramente. Não, aliás, eu estou aqui a trazer a ideia de que não se pode tomar parte no conflito e o presidente João Lourenço é acusado de tomar parte. Ao invés de mediar, tem interesse numa das partes do conflito. Isso é para falar da questão do conflito lá fora. Mas também temos a questão do conflito cá dentro, não é? Vejamos só, o caso de Cabinda. O general Furtado veio há pouco dizer que não há nenhuma atividade militar em Cabinda, a ser desencadeada pela FLECA. Mas a própria FLECA, há pouco, no final de dezembro ou princípio de janeiro, divulgou um vídeo onde estava a proclamar a independência de Cabinda, fortemente armados. Era um punhado de pessoas, é verdade, mas fortemente armados, a dizer que ainda há atividade militar nas matas de Mayombe. A questão do conflito armado. Se nós não conseguimos resolver há mais de 50 anos, que não conseguimos resolver o conflito de Cabinda, naquela pequena circunscrição territorial, que moral temos para discutir os grandes conflitos, por exemplo, como os que assolam o continente? Direitos humanos, só vou falar desses 2 conflitos e direitos humanos.
reprovou, né? Tudo o que conseguimos fazer foi repudiar, aliás, porque também não tem poder para muito, foi repudiar os golpes de Estados que aconteceram durante o seu mandato, né? Disse que a União Africana reprova, afastou os Estados cujos governos resultaram de golpes de Estado, afastaram-nos, foram suspensos da União Africana. Mas isso não afetou em nada esses Estados, não houve uma mão pesada, até houve um momento em que o líder deposto pediu uma intervenção militar do próprio exército da União Africana, né, da garantia de segurança e estabilidade do continente, e nenhuma ação militar nós conseguimos desenvolver sequer. Quer dizer, quem é deposto no Estado em África por golpe de Estado não pode contar com a própria União para repor a legalidade do seu Estado. Mas isso da questão dos direitos humanos custa também discutir lá fora, porque aqui dentro nós tivemos, e estou a citar só do tempo do tempo de João Lourenço, Daniel já falou um pouquinho de outros casos que antecedem. Nós tivemos aqui no Ambo a vítima das manifestações dos taxistas, que fala-se entre 5 a 10 mortos. Nós tivemos os presos políticos no leste, temos os presos políticos no leste de Angola, do protetorado Lunda, mais de 300 presos políticos. Nós tivemos as vítimas da Lunda, mais de 100 vítimas do caso Canfunfo. Nós tivemos as vítimas dos dias 28, 29 e 30 de julho, que a UNITA diz que são mais de 100. O Estado angolano falou em 30, mas a UNITA no seu último relatório disse que são mais de 100. Nós temos até hoje presos políticos, para citar dois, o Osvaldo Caolo e o General Nila. Então, isso aqui mostra com que se dentro da tua casa o cenário é esse, e são esses cenários que fazem os outros estados nos chamarem de ditadores, sanguinários, não democráticos, etc. Se dentro de casa o cenário é esse, que moral temos para representar lá fora? Por isso é que a única nota positiva que eu dou ao presidente João Lourenço, a única não, das poucas notas positivas, vamos ainda ter outra fala, é a questão da representatividade do Estado. Como ele tem a apetência em viagem, conseguiu viajar bem, porque depois já não conseguimos mais distinguir se está a viajar o presidente da República ou está a viajar o presidente da União Africana. Mas teve viagens, representou ao mais alto nível o continente africano, viajou, desfrutou muitas horas no ar, mas de praxe resultados tácitos para a questão africana e a questão do próprio país, infelizmente, não tivemos muitos ganhos. Muito obrigado, chefe. Vamos voltar a falar sobre este pormenor. Doutor Chimbalonde, vamos também olhar para as questões econômicas, de a ligação ou estabilidade política, crescimento econômico em África. Portanto, de que forma a liderança angolana, doutor Chimbalonde, pode influenciar a integridade econômica continental, olhando para o grau elevado de conflitos que até ao momento continuam? Sangueve, de facto, isso é importante, porque o poder de todo econômico e, portanto, tem que estar sob base do que é macropotencial, está ali o direito para regras, para a norma, colocar balizas. E, acima disso, está o percurso político, fundamentalmente. A África detém 1,3 mil milhões de pessoas. E veja, é uma área mais ou menos de 29 milhões de quilómetros quadrados. E inclui, entre isto, o mar mais fértil do mundo. A África, a do Equador, é a mais produtiva do mundo. E faz uma ligação também no Equador com a Argentina, com o norte do Brasil. Estes fazem o grande celeiro do mundo. Do ponto de vista econômico, a produção dos terceiro e quarto maior produtor do mundo de petrolíferos estão em África. E para isso tem a Nigéria e a seguir Angola. Estou a falar de mais de 1,1 mil barris dia. Não é qualquer coisa. Diga-se, em boa verdade, nesse momento, em África, Angola é o país que mais encaixa divisas provenientes do petróleo. Atenção! A esse momento, hoje, nas bolsas de Londres e norte-americanas e a chinesa, Angola encaixou tanto um valor que ultrapassa 14,7 mil bilhões de kwanzas, que em dólar dá menos 3 euros, vai ser 1.000 milhões de
dólares. Não é qualquer coisa. Estou a falar de economia real. Aquilo que já entrou. Petróleo é futuro. O canal de pagamento já é real. Já pode endossar os diferentes setores da economia que, trazendo a propalada diversificação há 14 anos, também já seríamos em tempo para, na afirmação da União Africana, catapultar o país, não para marketing, atenção, mas para posicionamento geoeconômico e ser Angola o precursor do que eu chamo nova ordem econômica. Lê-se o meu artigo do dia 26 de janeiro, agora com quase um mês. Também digo, com todo o respeito e verdade, a zona da SADC é a que mais exporta cereais e frutas para a África toda. Para cereais, temos gigantes do africano, o Zimbábue e a Zâmbia, que recuperou-se muito nesse sentido, e que temos também a África do Sul, de facto, e aqui o Botsuana, grandes fruticultores, que essa economia traz nascimento de hipermercados. E a África do Sul detém, tanto em África, 71% de hipermercados. E só os supermercados saem da África do Sul. Ou seja, eles não internacionalizam os hipermercados. Esses trazem valor ao povo sul-africano. Ou seja, há produtos que não são exportáveis. É para o uso valorativo do sul-africano. Quando nos Angola não. Tudo que é bom, nós temos que exportar. E, de facto, também consumimos no trigo o pior, no milho o pior, na fruta o pior, na batata o pior, para o melhor colocarmos no mercado. Veja, é a distorção tanto da economia e a exportação, embora garanta ingresso de divisa, ou seja, traz riqueza, tem que estar na proporção equivalente ao nível de importação. Porém, Angola dinamizou um grande valor, o tal chamado PRODES, que visava aumentar a produção nacional, aumentar as exportações para diminuir as importações. E Angola está agora numa rácio de mais ou menos 36,6 milhões de habitantes. Para 1,3, atenção, mil milhões de habitantes, Angola não significa, em demografia, nem sequer, 0,07%. Quer dizer que a base do planeamento africano não é diferente com a nível micro, é sempre a demografia. E para que isso conste, os aspectos demográficos determinam as vantagens macroeconômicas. E a África, neste ano, tanto que Angola, foi presidente, os indicadores econômicos baixaram para 19,7%. Ou seja, estão agora apontados em 80,93%. Quando encontramos no limiar de 1 a 100 pontos percentuais intactos. Infelizmente, a Guiné-Bissau não convenceu e trouxe o que trouxe. Pronto. E ali, não falo dos golos, já o G passou nisso, mas aqui falo no que economicamente diz respeito à África enquanto berço das matérias-primas. Os sociólogos e juristas, também historiadores, falam dela como berço da humanidade. Mas sabe que a nós cabe aquilo que o material sustenta. Portanto, a África é o berço de matéria-prima. E a matéria-prima é de todo o setor primário. Ou seja, é este que vai garantir que a transformação agrega valor e isto valia no limite e com devido rigor a expansão que um continente deve ter. Agora, há um senão que eu fiquei expectante que no nosso mandato conseguíssemos. Fiquei muito expectante e não conseguimos, infelizmente, que é trazer Marrocos de volta.
nos 55 países que faz o continente, Marrocos não faz parte da União Africana. Porquê, Torres Bruno? Porque desde 84 do século XX reivindica o território do Saara Ocidental. O Saara Ocidental é um território marroquino que desde o tempo do rei Mohamed VI tinha trazido as transições para o Médio Oriente, ou seja, para Israel, para Irão, para a Síria, para Líbano e para aqueles países tanto cristãos em grande medida, atenção, mas com ingresso volumoso do islamismo, e que para os outros isto é problema mais que a política. Mais que a política. Quer dizer o quê? Que a minha relação com Marrocos é tão fértil, atenção, porque foi um pouco, tanto a ligação de berço, Marrocos, Guiné-Conakry, Congo, Brazzaville, foram mais ou menos os hospedeiros do nascimento e expansão da ideologia para a independência angolana, do tempo da UA. Quando vão para a União Africana e o Marrocos sai no tempo da UA, em 84, talvez a minha filha ainda não era gente. Quero dizer que em 84... Não era pessoa, no ponto de vista jurídico. Em 84, quando o Marrocos sai, o pretexto era que a OA ajudasse, atenção, que não se perdesse o Saara Ocidental. Mas de facto não foi real, doutora? Não aconteceu? Não aconteceu. E eu fiquei expectante que Angola conseguisse. Porque Marrocos apelou para Angola. A Marrocos, quando o presidente da República toma posse como da União Africana, Marrocos apela para Angola. Quer dizer, é uma relação que tenho com o GL. É o pai. Permitir que o GL ande sem pneu, quando eu posso, ele desqualifica-me. Oh, mas então mais velho pode. Ele pode. E a mim não consegue ajudar. E as relações ficam oblíquas. Seu sangueiro sabe muito bem que eu lhe posso aqui perdão, a metáfora e também tanto a significância. Se tu sabes e apelas para mim para que te ajude em A, e eu tanto não faço tal ajuda e termina a minha posição de vantagem, vais concluir. E nós, os estudiosos da dimensão econômica, temos conhecimento do que representa Marrocos em África. É a ponte para a Europa a nível de terra. Ou seja, vais para a Europa por terra. É o único ponto que se consegue chegar à Espanha, Portugal, por terra. Então Marrocos não é qualquer coisa na União Africana. Não tendo Marrocos dentro, temos que saber que estamos vedados a ir a Portugal por terra. Porque era possível. Olha, os sul-africanos saem até Tanzânia com caminhões, atravessam o Níger, vão para a Nigéria, Marrocos carregam, mas não conseguem ir para a Europa. Agora podiam ir à Europa, exatamente, respeito, por terra. Sabe quanto custaria? Mas se calhar mais tempo, mas mais cômodo, mais turístico, mais representativo e mais lucrativo do ponto de vista econômico, Sangueiro. Por isso é que a economia africana está agora em torno das matérias-primas. Porque agora, a par da Nigéria e da Angola, entra o tanto Guiné Equatorial, do Obiangema, que está a ameaçar a produção petrolífera angolana. Angola tem vantagem agora porque o cobalto é a procura número 7 no mundo minério. E Angola vai para isso. E o níquel, as baterias ou os carros elétricos estão a chamar a atenção para Angola. Para isso também, Angola tem 5% do neodímio prazodímio, que representa 1 kg, $1.050, quando o barril, a dimensão, é $60. Está no Longonjo. O Ambo é o continente do Longonjo. E o Angola é o continente do Ambo. E a África é o continente de Angola. Portanto, representar 5% da produção mundial, ou seja, no nível estrito, Angola dispensaria o petróleo nos próximos 63 anos. Então veja o peso específico da matéria-prima angolana
nesse sentido. Outro sim, é terminar mesmo, é o nível da água de Angola. Angola não tirou vantagem para a Namíbia, para a África do Sul, para Malawi, para Botsuana, para Congo e Zâmbia. Não é para vender ainda, para a dimensão estrutural do plano de negócio da água, com o plano estrutural no nível de liderança, de marketing, do plano operacional, do plano financeiro e do plano estratégico de que a União Africana, portanto, como sabem, o presidente não é executor, Exatamente. mas é o superintendente. E o superintendente não só corrige, mas também acompanha, não só monitora, mas também fiscaliza. Então, nesses termos que temos vantagens, agora penso que a inércia disso possamos usar agora com o Burundi na presidência para vendermos, digamos, o que eu anunciei, e a economia de Angola ser a mais robusta nos próximos 7 anos. Muito bem. É possível, não que seja José, porque depois senão vai vir Potifar. Mas é apenas para concluir aqui que economia é isto: é produzir, é distribuir e é realizar. Muito bem. Muito obrigado, Dr. Chimbilundo. E vamos muito rapidamente terminar este bloco. Vamos abrir a nossa linha às 9:10. Vou agora passar a palavra a Casimira Pimenta, estudante. Durante a liderança do presidente João Lourenço, a juventude sentiu na prática os efeitos das decisões da União Africana? Eu posso, em primeira instância, dizer que não. Tal como fiz referência a priori, a governança de Angola na União Africana torna-se duvidosa, tendo em conta os vários desafios que Angola enfrenta a nível interno. Entretanto, por isso que eu digo que não. João Lourenço, enquanto presidente da União Africana, de certo modo, procurou elevar a imagem de Angola, ou seja, a governança de Angola na União Africana, de certo modo, elevou a imagem de Angola a nível internacional. Mas elevou simplesmente. Estamos a falar de resultados palpáveis. A intervenção ou a mediação no conflito, no conflito no leste da RDC, de certo modo, constitui uma grande iniciativa. Pronto, reconhecemos isso em primeira instância, mas os seus resultados foram limitados. Porque não consigo dizer, mas que os resultados foram limitados, se calhar não foram aplicadas estratégias eficientes para se concretizar um objetivo eficiente, Entretanto, eu volto para a situação interna de Angola. Tem-se dito que não se dá o que não tem. Se a nível interno, Angola é um país pequeno. Mas o presidente da República, João Lourenço, enquanto líder da União Africana, exigiu que não é real no seu próprio país? Não percebi. O presidente João Lourenço, enquanto líder da União Africana, exigiu aos outros países, portanto, fazendo aquilo que de facto não é real para o seu país, ou dentro do seu país? Não digo que exigiu aos outros países fazer o que se calhar não é real a nível do seu próprio país, mas eu olho para os objetivos que o mesmo se propõe a realizar quando aceita a governança da União Africana. O mesmo, durante o seu discurso de aceitação da governança ou para exercer a função de presidente da União Africana, se dispõe a cumprir vários objetivos esses que muitos estão de acordo, ou se não a maior parte estão de acordo com os objetivos estipulados no artigo 3º do Estatuto ou do ato constitutivo da própria União Africana. Mas nós estamos a falar que não basta se comprometer, é necessário olhar para a situação atual do continente africano, é necessário olhar para o estatuto, é necessário olhar para a estrutura institucional da própria União Africana.
Será que a estrutura institucional da própria União Africana permite criar objetivos complexos em um período de um ano, que é curto, como já fizemos referência anteriormente? Então, eu volto a dizer, se os objetivos fossem específicos, se os objetivos fossem claros, e se Angola, enquanto governante da União Africana durante o ano 2025, se comprometesse com poucos objetivos específicos, metas claras, eu acredito que alcançaríamos bons resultados. Só não alcançamos porque comprometemos-nos em realizar muitas coisas que seria impossível realizá-las em um curto período de tempo. Entretanto, por isso que eu digo que os resultados não foram se calhar os esperados. E como eu disse a priori, podemos dizer que a representação de Angola ou a governança de Angola na União Europeia foi simplesmente simbólica. De certo modo, elevou a imagem de Angola a nível do mundo, mas eu acho que não basta. Há uma outra questão, mesmo para terminar a sua abordagem, Casimiro. Falou da elevação de Angola ao nível internacional. Portanto, a liderança, a postura do presidente João Lourenço, quando líder desta mesma organização em África, inspirou as novas gerações. Não consegui perder. Não consegui perder. A liderança do presidente João Lourenço, portanto, a União Africana, inspirou as novas gerações. Falou da elevação do país ao nível internacional. Portanto, a liderança do presidente João Lourenço inspirou as novas gerações. As novas gerações africanas? Exatamente. Prontos, eu não sei se digo que inspirou. Se calhar inspirou, né, as novas gerações a tentarem fazer melhor. Se calhar inspirou as gerações a fazerem melhor, porque muitas pessoas ficaram insatisfeitas com o mandato do João Lourenço enquanto presidente da União Africana. Muito bem. Todos antes vamos concluir e vamos abrir a linha daqui a poucos minutos através do contato do terminal 931127478, caro ouvinte. Em breve poderá então interagir e deixar aqui o seu contributo. O balanço da liderança do presidente João Lourenço na União Africana, no tema em debate. Tordo Santos falou sobre portanto, as falhas que Angola representou enquanto liderou, portanto, a União Africana. O que realmente o presidente João Lourenço fez? Não estava em altura, portanto, olhando para os conflitos que, portanto, vão alargando e vão preocupando a situação, portanto, em África? Muito obrigado. Antes de mais, parabenizar o Mano Chimbilundo, o professor Chimbilundo. Aliás, não devíamos deixar só, e nós somos culpados do regresso dele aqui no painel. Como comentarista, nós ganhamos mais e estamos a perdê-lo como administrador. E seja bem-vindo. E se saíste, eu também fui um dos culpados, né? Porque fui eu que disse que nós precisamos do doutor, né, Chimbilundo, como painelista. Eu talvez estava ali a consignar alguns aspectos muito importantes. Tá? É verdade, é bom sermos honestos para que as gerações vindouras vai aprender com essa. Aliás, não é debate que latino diz, é honesto viver. Doutor Chimbilundo, muito obrigado por essa anotação econômica. Aliás, é vossa área e nós, como juristas, apanhamos e ficamos felizes. Como perguntou, olha, o presidente João Lourenço, assim, num termo assim muito baixo, diria que, aliás, ou seja, analogicamente, diríamos que é como um jogador que pagou, ao técnico para jogar, para aparecer e depois causou penalti. Eu duvido se um dia, não é? O presidente João Lourenço optou por esta via para assumir a liderança da União Africana? Claro, não é feito interpretação. O presidente João Lourenço mostrou que não foi assim. Imagina, na sua presidência, ele mostrou que só estava preocupado com a sua imagem. E tem mais, o que nós vimos ele criou relações para ver que se um dia, atenção,
someday, como diz em inglês, até aquele, como dizem um mundo. Se um dia ele sair no poder com um golpe de Estado, tem acesso a outros países, é o que nós vimos. É o que nós vimos. Porque ele está mais preocupado em engraxar a sua imagem. Aquilo que são os objetivos, não é? Aquilo que são os objetivos da própria União Africana. Nada feito. Doutor Santos, é preciso clarificar a sua ideia aqui para não deixarmos dúvidas ao público que nos ouve. O presidente teria feito o que o doutor acabou de levantar, quanto pagou para assumir a liderança da União Africana? Não, eu disse assim, analogicamente, né? Analogicamente, é como um jogador em que paga o técnico para poder jogar, só que causa penalti, né? Causa penalti. Olha, estou a falar com um técnico, o Mano Jair, e a causa penalti. E eu ainda sou mesmo consciente que não sei se um dia teremos mais essa chance. Porque não houve legitimidade, não houve moral, não é? Não houve moral na sua presidência. Por que eu digo isso? O presidente João Lourenço esteve mais preocupado com a sua imagem, em promoção, em marketing da sua imagem. Por isso que ele pagou muito banquete aí em Luanda, nós vimos, não é? Em hotéis assim muito caros, é quando que o povo passa miséria, não é? E por isso que ele, não é, trouxe o Messi aqui na República de Angola. Isso é mais que? É para poder engajar, para poder catapultar a sua imagem. É bom que digamos isto, porque nós achamos assim. Então, quanto aquilo que são os objetivos não foram cumpridos, nem a prossecução, né, 10% daquilo que são objetivos da União Africana. Por quê? Fala-se da União, né? Um dos objetivos que eu gosto muito da União Africana é a prevenção e resolução de conflitos, consolidação de Estado de Direito, não é, dos Estados-membros. E um mundo, permita-me que eu diga isso, a menina se calhar não vai entender bem. Um mundo disse que, tirando um objetivo de apoio, não é verdade? O que compra boi, não é? Sai em casa. Então, se você na tua casa dormes à fome, como é que vais conseguir dar de comida aos que estão fora? Mas a União Africana não fez uma avaliação em ter que aceitar João Lourenço como líder? Não tinha legitimidade, não tinha consciência moral, sabe? Não tinha autoridade para impedir. A rotatividade chegou a vez. Rotatividade sim, mas não devia ser o nosso presidente, honestamente falando. É verdade, é para sermos honestos com a história. Parece que vamos na sepultura, não é? É aquilo que diz a Bíblia Sagrada, não é? Viver honestamente, não é? Falei a verdade vos libertará. Aliás, é o apanágio do avô Chimbelondo de Paiva, não é verdade? Deixar a lisura, deixar a história como forma está. Por isso tem muitos problemas, porque é uma pessoa muito íntegra, tá vendo? Na governação em que é putativa, tá vendo? Então, quanto achamos que a África ainda continua a ser um continente acorrentado, não é? Disse bem o meu professor, o professor Chimbelondo, que a África é o berço da humanidade. Agora é o berço da matéria-prima. Só mesmo isto, é só me entregar. Quem entrega tinha que estar bem organizado. Agora, entregue quando você está a dormir a fome. Mesmo o próprio Deus também não gosta, é pecado. Muito obrigado, Dr. dos Santos. Vamos agora interagir com o exterior. Está-se a linha aberta. Pedimos sinceras desculpas. Entramos um pouquinho tarde e, aliás, dependemos das máquinas e há sempre uma pequena coisa que não cai bem. 93112, está-se bom dia. Quem fala é a partir de onde? Perdemos o sinal. 93112 7478. Está sim, bom dia, quem fala é a partir de onde? Sim, bom dia, Mano Diamantino Funeso, bom dia a todos no painel, está João Samunga. Muito bem, Sr. João, seu contributo em relação ao tema? Sim, daquilo que verdadeiramente é minha opinião acerca do tema que veio em debate. Praticamente eu acho que primeiramente devíamos, ou seja, conforme dizem, a roupa suja lava-se em casa, primeiro deve-se priorizar a casa e posteriormente ir para fora, porque na imagem são presentes estar a criticar e no final de tudo vem uma realidade escondida, porque a mentira vai sempre a vaidade quando a verdade não está presente. Eu considero este balanço praticamente negativo. Nós estamos aqui do outro lado a acompanhar. Muito obrigado, nós agradecemos pela simplicidade e objetividade na questão e sua preocupação. São agora 9h15 minutos, está-se a linha aberta. Bom dia, quem fala é a partir de onde? Muito bom dia,
Com quem temos o prazer de falar? A partir do Compão Baixo. Seu nome, companheiro? Vitorino Caterça. Senhor Vitorino, vamos ao seu contributo. Olha, desde já primeiro para parabenizar a painelista, a falar do Chiqueno de Paiva. Seja bem-vindo de volta. Os seus contributos Beijo. são de mais valia a nível da nossa província, particularmente, e são muito importantes. E nós, como jovens, nos revemos muito no doutor. Então, parabenizar por isso. Primeiro ponto, indo direto ao tema, o posicionamento do presidente João Lourenço, que cessou como presidente da União Africana, primeiro visou catapultar a imagem de João Lourenço dentro das comemorações dos 50 anos da independência de Angola. Ou seja, são 50 anos que Angola vai realizar de existência. Então, havia mesmo necessidade de deixar uma marca indelével para as comemorações dos 50 anos. Então, impulsando mesmo João Lourenço na União Africana. E agora, segundo ponto, indo diretamente na Copa União Africana, não inspira confiança, porque é uma organização que, para mim, atenção, é minha opinião, atualmente ela visa a legitimar presidentes ditadores dentro do nosso continente. Então é propriamente mesmo comunhão, porque nós formos na verdadeira definição do que é união, muito sinceramente, deixa muito a desejar. Agora, fazendo uma comparação com a União Europeia, a diferença é muito abismal, porque os nossos presidentes africanos precisam se reorganizar, porque para mim servem tipo de animal de estimação do Ocidente, porque eles não são, os nossos presidentes não são independentes. Meia volta, mínima crise, através de luxos, caprichos, enfim, o resto, vamos sempre ir dever aos nossos colonizadores. Bem, o princípio foi bem idealizado, União Africana, mas os senhores que idealizaram isso, como já não fazem parte, então criou-se para mim é um grupo que visa legitimar mesmo essas maldades. Não me alongo mais, é o Vitorino Caterça, a partir do Compão Baixo. É uma opinião que não é para ser interpretada da maneira negativa, mas é uma opinião a ser respeitada. Só por isso, a partir do Compão Baixo. Muito obrigado, Sr. Vitorino Caterça. Vamos sim dar seguimento à interação posterior. 931127478 é o terminal, ligue para nós e deixe o seu contributo. O balanço da liderança do presidente João Lourenço da União Africana. Bom dia, quem fala é a partir de onde? Bom dia. Quem fala é o Xavier Silveira, Partido de História do Governo. Senhor Xavier, vamos ao seu contributo. O meu contributo. O nosso presidente, durante a sua liderança de um ano, para nós angolanos, porque um exemplo nós aqui nos Quilhos, um homem que não consegue procurar o pão para os seus filhos, esse é difícil dar o eleger como um dirigente, porque vai aparecer em visita. Esse dirigente não vai conseguir acudir a visita para comer uma coisa. Agora, já imaginou o nosso país, os sofrimentos que os angolanos estão a atravessar? Esse aqui, para liderar um país com 5 países a nível de África, é muito difícil. Não fez mesmo nada. Assim, um exemplo vou dar aqui na minha área de Cruzeiro. Um soba no mínimo, o povo tem que saber que tem um pouco. Agora, o nosso presidente não tem experiência de governar o nosso país. Não sei como é que chegou na União Africana. Também me pergunto, não sei quem vai me dar resposta, chegou lá como. É tudo. Muito obrigado pela oportunidade que foi me dada. Fez ali bom trabalho.
Muito obrigado, também agradecemos pela fiel audiência a 97.5 FM. Está assim a linha aberta através do terminal a 9311274. Bom dia, quem fala e a partir de onde? Bom dia, Diamantino Silveira, amigo do bem, amigo da paz e a voz da salvação por parte daqueles que nos governam. E bom dia caloroso aos convidados. Oliveira Jatulimba, bom dia a partir da Munda. Muito obrigado. É pelo país, mano. Muito bem, seu contributo, companheiro. Ok. Dizer que o tema em debate é interessante, porque pelo menos fica na história que Angola esteve na liderança no comando de João Lourenço. Vamos a falar da União Africana. Muitos aplaudiram o que ele fez. Pelo menos o efeito do presidente João Lourenço, para alguns dizem que foi fixe. Mas nós, como africanos, particularmente angolanos, estamos indesejados, né? Porque olhando naquilo que ele fez, eu digo que não condiz. Porque imagina, se liberar a União Africana, então seria uma grande responsabilidade. Então, como presidente da República, então devia servir também o seu país. Disse muito bem, Gê. Acho que alguma coisa ocorreu mal. Só não se sabe se é verdade ou como é que é. Mas é bem que, enquanto ele esteve na liderança, é bem que olhasse também na dívida pública. Então, nós somos um país que está sempre a dever. Eu não sei quando isso acontece. Então, eu quero te perguntar ao Dr. Chimbilondo. Vários países, o presidente João Lourenço viajou. Então, ele viajou, ou seja, viajava como presidente da União Africana ou como presidente da República. E destas visitas, quais são os ganhos que nós angolanos podemos ou vamos nos beneficiar? A partir do mundo, Oliveira Jatulimba, tenho de falar. Muito obrigado, companheiro. Bom dia e nós agradecemos pela participação. Está assim a linha aberta, 931127478. Bom dia, quem fala e a partir de onde? Falas com o Almeida Henrique Camossoma, a partir da Chilena. Muito obrigado, Sr. Almeida. O seu contributo? Eu queria saudar o painel, José de Freitas. Não foge do trabalhado. Dr. Chimbilondo de Paiva. E vemos saudade com o Dr. Chimbilondo. Beijo grande. Beijo, como meu tá de filho. volta, agradecendo. Beijo, meu filho. Beijo grande. Não desista de povos angolanos, porque estamos a sofrer. Vocês estão a ver o nosso sofrimento pelo pele, pela distância. Quer dizer, o presidente João Lourenço, a governação dele, só mesmo Angola. Acho que quem agradece é um cego. Quem vê mesmo com o olho não agradece. Eu sou camionista, quer dizer, a maioria parte de Angola vai virar, mas há sofrimento. E aquilo você vê mesmo, você também está sofrendo, mas quando vê o sofrimento do outro, você lagrima. Então você não organizou a sua casa, vai organizar a casa do outro, é difícil. Até fizeram bem mesmo o mandato dele terminar. E também esperamos o mandato dele de Angola terminar mesmo agora. É difícil. Nós agradecemos pela participação, companheiro. Ficou a sua ideia. Obviamente, em poucos minutos vamos então fazer a incursão com o nosso rico painel. Vamos atender 2 ouvintes e vamos encerrar. Assim, bom dia. Quem fala é a partir de onde? Alô, sim, bom dia. Quem fala é a partir de onde? Não consegue ouvir em condições? Estamos, sim, está. Olha, exato, falas com o senhor Melquisedeque Venâncio. Muito bem, senhora Melquisedeque. Está com Melquisedeque, melhor está dito o nome, exato, Melquisedeque. Assim está correto, exatamente, seu contributo. Não consegue ouvir? Estamos a ouvi-lo, companheiro. Senhor Melquisedeque, exato, estamos a ouvir. Portanto, primeiro, parabenizá-los pelo tema, é de facto um tema interessante. E dizer que eu por acaso gosto muito das intervenções do Mano Giel de Freitas. Portanto, são
intervenções muito inteligentes. No entanto, tem havido algum extremismo da parte do Mano Gel e até certo ponto vocês acabam induzindo muitas vezes para os ouvintes, acabam induzindo pensamento, não sei se perceberam. A maioria dos ouvintes, eu vou falar do que eu acho sobre a governação do João Lourenço. A maioria dos ouvintes parece que falavam exatamente o que disseram ali, sobre o fato de não organizou a sua casa, vai organizar, enfim, aquela narrativa que parece que foi muito mais predominante ali. Portanto, eu acho que muitas vezes quando não se tem um contraditório, quando não se tem uma opinião contrária, isso é muito comum na Rádio Eclésia, a tendência de induzir pensamento. Portanto, a questão disso agora, a análise sobre o tema, né, que tem que ver com o mandato de João Lourenço na União Africana. Claro que é como tudo, tanto vimos os esforços de João Lourenço na questão na tentativa de, por exemplo, alcançar a paz, sobretudo na questão da RDC, né, e de Ruanda. Vimos as tentativas, foram muitas, de João Lourenço, vimos as várias reuniões que foram, vários encontros entre os chefes de Estados, vimos também, portanto, outros esforços naquilo que são os objetivos, né, do próprio Presidente da República, do Presidente da União Africana. Portanto, algumas foram concretizadas, é natural, embora não na íntegra, outras nem tanto, mas esse é um trabalho, é um trabalho que se vai fazendo, conforme disse o Gil de Freitas, é um fato que em um ano meio que parece que é utópico, né, resolver os problemas da África, que são muitos, mas ainda assim, portanto, eu acho que vamos ir trabalhando, né, para que consigamos ter a África que desejamos, né? A África que desejamos. Então, isso é uma luta de todos, né? E não tem presidentes imaculados, né? Em África temos problemas quase em toda parte. Companheiro Melquisedeque, para conseguirmos alcançar aquela África, conforme já disse. Nós queríamos, para terminar, queríamos que... Uma vez, e dar boas-vindas também ao Dr. Chimbilundo, né? Faz tempo que não víamos, e muito obrigado e continuação de bom trabalho. Senhor Melquisedeque, está nos ouvir? Está a ouvir? Infelizmente, não tem o nosso retorno. Queríamos que deixasse pelo menos um feito, portanto, uma resolução, fruto da liderança do Presidente João Lourenço, da União Africana. Vamos então atender o último ouvinte. Alô, bom dia, quem fala e a partir de onde? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala e a partir de onde? Sim, praticamente falas com Frederico Praia a partir do Cavongue Alto. Muito bem, companheiro. A sua narrativa em relação ao tema. Exato. Pronto, sobre a minha opinião com relação à viagem, ou seja, o mandato, ou seja, o Presidente da República, digo assim que, pronto, nem todas as coisas também foram más, mas, o que nós esperávamos, pensamos que tinha algo mesmo positivo, mesmo que a vida, ou seja, a vida do cidadão iriam mesmo mudar, e não só também lá fora, mas nós vimos que o mais viajou mais do que aqui dentro. Então, pronto, essa foi a minha opinião e gostaria para a continuação de um ótimo trabalho. Muito obrigado, nós agradecemos pela a sua participação. Muito obrigado. Encerra então a interação com o exterior. Voltamos aos nossos estudos. O doutor Justino Masso está em nossa companhia e saúda de forma calorosa os nossos painelistas. Mano Masso, muito obrigado. Exatamente. Eu vou começar de GL de Freitas. Portanto, fizemos esta rotatividade e ainda bem que temos o doutor Chimbilundo, portanto, preto na matéria, e vamos aqui olhar para as questões econômicas e também fazer um balanço em relação às viagens realizadas pelo Presidente da República, se Angola é que terá custeado ou há uma fonte de receitas que, portanto, foi acompanhando as viagens realizadas pelo Presidente da República em nome da União Africana. Gê de Freitas, tivemos esta curta interação com o exterior, obviamente algumas questões e também alguns pontos por esclarecer.
Bem, na verdade, eu vou saudar todos os ouvintes que tiveram acesso, conseguiram ligar para a rádio. Há alguns comentários também nas páginas Facebook, mas vou começar aqui pelo ouvinte Melquisedeque, que fez aqui algumas afirmações um pouquinho sérias, né? Melquisedeque, bom dia, é um prazer, eu gosto muito dessa interação com os ouvintes, mas ele usou aqui palavras muito pesadas quando disse que nós falamos com um certo extremismo. Eu esperei que ele trouxesse depois o que é um discurso equilibrado. Quer dizer, estão a exagerar porque o presidente fez até aqui, mas na sua narrativa não trouxe nada do que fez o presidente João Lourenço. Quando eu disse, e eu lembro muito bem da minha fala quando eu disse assim, disse a única coisa, depois salvei, disse não, a única não, vamos falar mais, mas das poucas coisas que o presidente fez foi viajar, representar a diplomacia. É uma coisa que eu mostrei. Quem fala no extremismo não traz notas positivas, só traz tudo negativo. Eu disse que ele viajou e viajou muito, representou-nos ao mais alto nível na diplomacia. E só citei duas negativas, que falei do conflito e dos direitos humanos, e que não é mentira nenhuma. Esperava que o Melquisedeque dissesse não, na questão dos direitos humanos foste extremista porque não é verdade, aqui respeita-se e tal, desconstruir a minha fala. E na questão da guerra também não é verdade, em Cabinda não há fleque, extremismo é isso. Se o outro é extremista nos seus argumentos, contradiz e traz um discurso equilibrado. Não é só chamarmos extremista porque não disse o que queríamos ouvir, não, aqui já intolerância, aquele discurso que não nos agrada, e foi o que eu notei. E depois também diz que nós induzimos o pensamento. Não, nós emitimos opinião, cada um é livre, até porque nós falamos aqui de um ouvinte que disse, é a minha opinião, não me julguem. Não, você emita só a tua opinião, cada cabeça é uma sentença. Emitas a opinião e cada um vai ouvir e reproduzi-la como perceber, porque as capacidades cognitivas também não são iguais, cada um entende a sua maneira. E também chamou aqui um ponto que nós, enquanto residentes nos programas, nos preocupa, diz que não há contraditório. E é assim, tem sido assim na Rádio Eclésia. Mas vamos só entender esse painel aqui mesmo. Nós temos um militante assumido do MPLA, um militante assumido do PDPA. São líderes. Sim, primeiro secretário provincial do PDPA, ok? Um militante assumido, como que já ocupou cargos de destaques no MPLA, um líder, o primeiro secretário provincial do PDPA, uma jovem ligada à sociedade civil, à academia, e um jovem ligado à sociedade civil. Que desequilíbrio tem nesse painel? Qual é o contraditório que falta aqui? Só que ele estava à espera que o Dr. Chimbilundo, por exemplo, dissesse que se fez o que não foi feito. Aqui, quando se diz que queremos contraditório, estão habituados naqueles discursos das TVs Imbos, das TPAs 1 e 2, em que falam coisas que não existem. Não, nós aqui viemos falar a verdade. Independentemente das vestes que nos trajamos, nós viemos falar o que é verdade. E as pessoas, quando ouvem um discurso alinhado todo na verdade, pensam que não há contraditório. Para ter contraditório tinha que vir alguém mentir. Só que nesse painel ninguém está a mentir. Por isso é que o Melquisedeque achou que não houvesse contraditório. É tão simples quanto isso. Mas de forma resumida ao que foi dito, porque agora o tempo corre contra nós. Exatamente. Perdão. A questão da presidência da União Africana não se vai por campanha nem por mérito. Basta seres Estado-membro que um dia vai chegar a tua vez. E quando você não vai por campanha, você não promete nada. E quando estás lá, também você não precisa cumprir nada. Aliás, é um pouco da campanha que fez o Zelensky quando chegou à presidência da Ucrânia. Ele disse que nós não vamos prometer nada, porque depois também não precisam nos cobrar nada, porque os políticos prometem muito, não fazem nada. E ele, como não era político, era um ator, disse nós não vamos prometer para não decepcionarmos, para não defraudarmos. É mais ou menos a União Africana, é mais ou menos assim. Você não precisa prometer nada, porque depois também não precisam te cobrar nada. E aliás, é o que o Melquisedeque disse, 1 ano, 365 dias, não é tempo bastante para resolver problemas no continente africano. Não é possível. Então, o que se fez chegou o tempo,
aproveitou-se o tempo e saiu-se quando terminou o tempo. A presidência da União Africana é tão somente isso. Por isso é que quando alguém diz estamos a ser extremistas, eu pergunto, diga-me 3 feitos notáveis do presidente João Lourenço durante o seu período da presidência. 3. Não temos. Por quê? Porque não será mensurado. Aliás, para ele voltar a ser presidente, não vai ser avaliado com base nos resultados do atual mandato. Isso ficou para trás, acabou. Não pesa na balança de ninguém. Estás a perceber? Por isso é que quando as pessoas, sim, por isso é que quando as pessoas querem que a gente apresente um resultado da presidência da União Africana como resultado de um chefe de Estado, por exemplo, de um país africano, não é nessa correlação que se faz. Aqui não queremos saber se construiu escolas, se construiu hospitais, se melhorou algo. Não, aqui é uma questão de representatividade. Até porque se um dia nós falarmos sobre a própria União Africana, que não é esse o tema, mas já passamos de pincelada, vamos perceber que enquanto instituição, também a própria União Africana precisa melhorar muito. Então exigir que alguém numa instituição que também está aquém do que se deseja. Aliás, quando se idealizou, e o Dr. Chimbilundo disse bem, quando se idealizou a União Africana, não é praticamente para isso que está a fazer agora. Idealizou-se para alguma coisa que não se atingiu. Interferência ocidental, os mentores, os principais executores foram tirados da jogada, e a União Africana hoje é mais uma instituição simbólica do que uma instituição prática como se perspectivou. Quando você vai lá parar, obviamente que tens poucos instrumentos de ação. Primeiro você encontra um continente completamente fragmentado, dividido em blocos. A África está mesmo dividida em blocos. Nós temos a África branca lá no norte, que parece que não quer saber mais nada do resto do continente. Nós temos a região do Sahel, que despontou nessas tais revoluções e parece que está a criar aí uma zona tampão, onde quer acabar com a influência ocidental no continente. Nós temos a África na região dos Grandes Lagos, que é uma região fértil em conflito, não é? E nós temos a África do Sul, que é mais ou menos estável economicamente, mas também agora começam a aparecer aí nesses pequenos países algum tipo de revolução. Alguns países na oposição vão subindo ao governo e tal. Então, nós temos uma África sui generis, com características peculiares. E trazer um chefe de Estado e fazer com que o mesmo apresente resultados na África que tem no seu país, eu disse aqui e repito... É mesmo a terminar? Sim, eu disse aqui e repito, seria injusto pedir... Disse na minha primeira fala, seria injusto pedirmos ao João Lourenço que resolvesse os problemas todos de África. E acrescentei dizendo que quem é infiel no pouco será infiel no muito. E como a forma como você arruma a cama mostra a qualidade do sono que você tem. É um ditado umbuno, não falo umbuno, mas é exatamente. Estou aqui a dizer que é quase irracional, não vou dizer, é muito extremista esse termo, mas é injusto exigirmos ao presidente João Lourenço que fizesse milagres num ano. Muito obrigado, por isso é que a minha avaliação vai sempre ser negativa. Muito bem. E porque até nem ele tem moral de fazer diferente lá, porque não está a fazer na sua casa. Foi isso que eu baseei a minha análise. Exatamente. Dr. Júlio, vamos inculcar algumas preocupações e questões dadas pelos nossos ouvintes e os nossos internautas, e para passarmos para outros aspectos em relação, portanto, à dinamização, portanto, da liderança da União Africana, portanto, já que o presidente João Lourenço cessou, portanto, o seu mandato. Dr. Júlio, portanto, penso que os ouvintes têm algumas questões que para serem respondidas. De facto, eu renovo o meu apreço aos ouvintes pelo convívio que temos nessas lides. E isto... Estavam com saudades, afinal. Merece... És amado. Merece alguma consideração. Com todo o respeito, estamos aqui. Nós também somos pequenos, em palavra da minha filha. Enquanto mortais somos apenas isso. A primeira questão é: seu Presidente da República viajava em que qualidade? Seu Presidente da República viajava em que qualidade? Presidente da União Africana ou da Angola? Não se pode misturar, primeiro. E há uma máxima: para somar coisas temos que reduzi-las ao mesmo padrão, ou convertê-las, ou homogeneizá-las. E quando tens quilómetros e tens centímetros, ou passas para quilómetros
ou passa para centímetros, depois operas matematicamente. E economia há homogeneização. Em dinheiro em kwanza, dinheiro em dólar, dinheiro em euro, tem valor ativo, mas não se pode operar nelas. Preciso passar ou para dólar, para kwanza, ou para euro. Nesse sentido também, o chefe de Estado angolano é habilitável a presidir a União Africana por um ano, em função dos mandatos, tanto das zonas africanas. Ou seja, competia depois, tanto da CDAO, lá onde está a Guiné-Bissau, será a SADC. E na SADC, quem não tinha antes rodado era Angola. Então era indiscutível, com limite e rigor, que Angola não fosse presidente, ou seja, que fosse. Então, a União Africana tem paflões que permitem que o seu presidente participe pela África nos colóquios intercontinentais. América, Ásia, Europa, por exemplo. E este paflão já existe. Lá em Addis Abeba tem um fundo próprio. Esse fundo decorre das cotizações dos países. É como, por exemplo, a família organizadas. Assim aqui, nós 4, nós 5, elegemos cada ano um presidente. Essa vez é o meu filho, portanto, que vai presidir. Ele, na caixa da família, tem a tal reserva de nos representar em casamentos, em Horta de Miguel, lá no Mochico, lá onde for necessário, e dinamizar a união entre nós. No ano B, o outro. Agora, para o país, o chefe de Estado, à luz da nossa organização econômica, não tem limite de aprovação financeira. Atenção! Angola, na sua ordem econômica, o chefe de Estado não tem limites de aprovação financeira. Por isso que vês, volta e meia, diz que aprovou um crédito para o âmbito de X milhões. Aprovou para a estrada X. Aprovou. Não tem limites. Ou seja, não há outro órgão em Angola que pode apelar ao chefe de Estado não aprovar o crédito. Se quiser agora dizer que vai limpar o rio Culimana, ele vai aprovar. Se dizer que vai requalificar os bairros do Longonjo, ele vai aprovar. Se entender que vai abrir bolsa de estudo agora, vai abrir. Se entender que a Rádio Eclésia agora deve ter recurso do Estado, ele vai ter. Está a perceber? Essa é a chamada ordem econômica angolana. É complexa. Porque tem princípios que não são entendíveis a toda a gente. É como o dogma constitucional. Quem fala disso é o jurista. Agora é a sociedade. Estamos num Estado democrático de direito. Sim, mas a sociedade é como a Bíblia. Todos devem submeter-se. Mas a nem todos têm o mesmo nível de interpretação. Está a ver isso? Portanto, quando vou falar aqui do efeito colateral do paracetamol e falar o gelo, pode se meter a mim. Mesmo que responda, não só não dá fiabilidade, porque não tenho especialidade, e posso pecar, e se pecar não me defende. Até ali, o chefe angolano pode, sim senhor, viajar em representação de Angola, atenção, quer para a diplomacia, e a diplomacia econômica é a mais importante, e que foi de fato bem feita. Agora, o problema está se a tradução e a aplicação dela tem sido no limiar justificáveis e com sensatez. Porque há programas bonitos e tecnicamente até execuíveis, mas tecnicamente não são executados. E esse problema, ao ouvinte de leigo, ao pensamento do leigo, é X. O X, a minha filha X assim quando ela reprova. Agora, é que o ainda problema em África é que os intelectuais africanos, nós todos, somos partidários. Está a perceber? Os intelectuais africanos da minha geração,
são partidários. O da vossa não, porque da vossa já despertaram com a cara de 2010. Porque veja, de 95 para cá, de que eu sou senior partidário, eu tenho alinhamento de matriz e estou sujeito à disciplina partidária. Está onde eu chegar? E há situações que, do ponto de vista doutrinário de ciência, eu quando abordo, pode ser que alguém interprete mal, mas eu quando estou a fazer análise, eu tiro o casaco. Às vezes as pessoas não gostam disso. Quando estou a falar de economista, eu tiro o casaco outros. Quando estou a falar de político, também tiro o casaco outros. Então, quando estou a falar como político, eu falo como político. Eu suspendo o juízo econômico. Hoje, e como convidado em painéis, só venho como técnico. Então, também suspendo o juízo político. Estamos onde estou a chegar. Portanto, os ouvintes colocaram-se bem. E ninguém tem o direito de tirar o que o outro pensa e como pensa. Porque é inviolável, não é? O tal direito da liberdade de pensar e de pensamento antes. Doutor, há um ponto exatamente que o doutor, portanto, no primeiro bloco, o doutor falava abordou aqui sobre Angola, portanto, o papel da Angola em entrar em contato, em conexão com a atual liderança da União Africana para protagonizar ou realizar as ações que não foram possíveis dentro deste tempo que o presidente João Lourenço liderou o país. Quero questionar, doutor, como será possível se durante o ano que tivemos esta oportunidade não foi possível e não vamos, Angola não poderá violar, portanto, a regra ou os objetivos pelos quais, portanto, a União Africana foi criada, entrar por via de uma outra liderança para preconizar os seus objetivos? Não, isto é que tem de boa União Africana. E é isso que seria modelo para as governações municipais, provinciais e dos países. União Africana, aquele que cede o mandato, no caso do João Lourenço, Angola, tem inércia. Essa inércia vai ser base para a continuidade do presidente do Burundi. O que não houve com Angola em relação ao Guiné-Bissau. Porque o Umaro Sissoko, ele invadiu-se da África. Não passou o testemunho. Mas a República passou agora pastas, viste, ao Burundi. Mas ele não recebeu, não a recebeu formalmente do presidente Ombalo. E porquê que isto não aconteceu? Sim, porque houve aquela questão de golpe, pseudo-golpe. E depois ele invadiu-se. Saiu para Congo Democrático, depois Marou, depois está na Europa agora. Então não houve aquela transição. Quer dizer que ele teve arquivos que foram continuados. E um desses são os acordos, não é? Que desses acordos, nem todos Angola germinou. Já encontrou alguns recursos no tempo do presidente Ombalo Sissoko. E tem que continuá-los. Enquanto que nos países, quando é generado o governador, quem vem, e tendencialmente não continua o pressuposto do outro. Começa sempre do zero. E isso prejudica, porque são recursos sonegados e ou depressivos. Muito obrigado. E na Africana tem essa correção. Aí é bom modelo. Então, nós que agora presidimos a União Africana há um ano, temos que ser bons alunos, atenção, para que isso agora, para acabar a legislatura, falta um ano e alguma coisa, passe como mentalidade, não de governança, mas de governação de facto, para os angolanos. E nós ganhemos ex-libre para esse nível, e ganhemos tanto Y-post quando terminar esta legislatura. Muito bem, obrigado, doutor Tsumbilondo. Doutor dos Santos. O que o avô, né, o nosso avô, o dinossauro, o areópago de conhecimento, fez aqui. Eu me recordo ultimamente, um amigo foi gerente de uma manivela no bairro Benfica. Então, ele desviou os valores. Então, lhe perguntaram, ilustre, então onde o dinheiro?
ele começou a buscar os termos poéticos, até porque ele é poeta. Então havia umas vezes, hoje o Luís aconteceu o puto, o banco havia de amanhã. Umas vezes o avô se ele perguntaram os custos da viagem, mas eu aqui, que estou próximo dele, não entendi os valores. Como economista, eu estava ansioso para poder consignar os números, mas nenhum número que consegui consignar. Mas pronto. Só um minutinho, meu filho. Falou bem. Sim. De facto, os custos das viagens estão sempre em compreensão. Eu vos digo, ninguém fora da Casa Civil da República tem noção do quanto é isto que eu queria ouvir. E economicamente, porque a economia é realidade. Exato. Se você dá dados, não sabe provar. Agora, é para cair naquele, para não cair naquele instituto e nem dúvida, não me age. Na dúvida, mas pronto, como jurista queria ouvir este elemento, né? Mas pronto, em bom dizer que o Mambala é um gandalá, quer dizer, não um objetivo específico, mas em geral. Parabenizar os ouvintes, não é? A partir do João, não é? O Vitorino, depois o Xavier, o Oliveira Chatovela, o Almeida, depois o Melquisedeque e o Frederico Praia. Mas, quanto analista e quanto político e quanto jurista, digo que a questão do Melquisedeque, em direito diz-me que houve uma contradição entre o pedido e a causa de pedido. Houve uma contradição, porque ele disse muito bem que o Mano G de Freitas quer dizer, introduz pensamento, isso é normal, nós próprios aqui, né, eu sei que o Mano Chimbelon é que quando a verdade, não é? A verdade por si só vence. Quando alguém está a falar a verdade, tipo são gêmeos, é tipo um grupo coral quando está organizado, tipo todos são gêmeos, vai lixar na rana, tá vendo? Então o Mano Melquisedeque andou mal nos tempos que ele andou, obrigado porque ligou, mas parece que é um militante, não é militante, porque militante é isso que o pai está a fazer aqui, não é? Quando é a ciência, vamos falar ciência. Aliás, os amigos dizem, já cozinha o ninguém mata do mundo, ninguém te onde, o que te encontra numa árvore, diga que passou mesmo pessoa, não é verdade? Podemos defender o partido, mas quando o partido choca, temos que falar a verdade. Mas a liderança de João Lourenço, a União Africana, também houve participação ativa dos partidos, estou conta. Não, aqui tudo é politizado, depois fica politizado. O fracasso do presidente da União Africana vai ser conotado como o fracasso do presidente do MPLA. Se eu disser o que disseste, vamos falar que não, está aí, agora introduzir mais uma vez no conto. Por isso que, se a presidência em Portugal ficou um conflito entre MPLA e UNITA aqui dentro. Por isso, para concluir, o Mário Chimbelundu já foi conotado como um líder de um partido da oposição, aliás, como membro, por causa das suas abordagens. O Mano G de Freitas também foi conotado como um membro de um partido da oposição, não é? Eu mesmo, que nada, um de tio, ou Pachiconambolo, talvez falavam assim, porque a verdade, num certo ponto, combina com algumas doutrinas, mas eu digo assim, os objetivos da União Africana são contraditórios, não é? São contraditórios, porque imaginamos aqui prevenção e resolução pacífica de conflitos, depois as limitações, inexistência de mecanismos, ou seja, dependência, ou seja, predominação do princípio de não ingerência dos assuntos internos do Estado. Imagina só, aqui está dizendo assim, resolução de conflito, né? Prevenção e resolução pacífica dos conflitos. Depois aqui está dizendo que não ingerência nos assuntos. Aqui é uma contradição. Por que eu digo alguma contradição? Porque quem não vive o teu problema, né, não consegue resolver. Há uma gama, portanto, de golpes de Estado em África e países e presidentes, portanto, com uma certa idade muito avançada, que claro, não conseguem, portanto, desenvolver as suas habilidades. E isto, portanto, não afeta a verdadeira união que se pretende. Portanto, na África, portanto, alguém que
está a governar um determinado país 40 ou mais que isso e uma certa idade e que não dá Ele oportunidade foi jornalista. É o seguinte, é que às vezes a lei, não, eu estou a falar como jurista, né? E sou jurista. Há princípios que não quer dizer, não oferem, quer dizer, há leis que oferem outras leis, não é? Ou seja, há leis que oferem outras leis. Agora disse bem. Por que eu disse isto? Imagina só. Prevenção dos conflitos, mas não ingerência de assunto, tá vendo? De outros países. Aí é uma contradição, tá vendo? Porque o presidente da União Africana, por isso que agora eu digo que só estamos a culpar, mas por isso que eu disse na minha introdução que os objetivos da União Africana também têm de ser revistos, têm de ser atualizados. Porque você não pode resolver o problema de alguém, mas não pode ingerir não pode entrar no seu país. Exatamente, muito bem, exatamente. Palmeira Pimenta, estamos na rota final, mas ainda tem 2 minutos, tal como coisa, exatamente. Tivemos uma interação exterior, e obviamente, com alguma coisa aí. E também a mesma pergunta, portanto, olhando para os objetivos específicos da União Africana e a realidade depois do tempo da liderança. Eu queria começar com a questão que o Dr. Gio levanta sobre exigir algo que o presidente não pode dar. Pronto, o doutor acaba dizendo que é algo injusto, mas nós hoje só exigimos porque anteriormente foi prometido e não se cumpriu. E tal como o doutor mesmo fez referência, só se exige aquilo que se promete. Entretanto, se não houvesse tantos compromissos, acredito que hoje nós estaríamos a exigir muito da presidência ou da governança de Angola na União Africana. Porque se olharmos também para a própria União Africana, nós podemos dizer que a União Africana não é uma instituição estável. Existe fragilidade dentro da própria União Africana. E é impossível, por mais que existam mecanismos eficientes para uma boa governança, é impossível alcançar resultados insólitos dentro de uma estrutura institucional frágil. Mas o presidente João Lourenço, enquanto líder, prometeu demasiado? Não percebi. O presidente João Lourenço, enquanto líder, prometeu demasiado que teria fazer mais para a dinamização da África? Volto ao discurso de aceitação do presidente da República. Compromete-se a vários objetivos. E como é que eu posso dizer? Sim, compromete-se a vários objetivos. Entretanto, sabíamos que isso não funcionaria, tendo em conta a questão que estamos sempre a levantar. Para si era bom que o presidente declinasse? Não, para mim não era bom que o presidente declinasse, mas que o mesmo criasse objetivos concretos, específicos e não muitos objetivos para que se alcance um resultado em um período curto. Muito bem. Entretanto, quando eu falo que nos encontramos em situação de fragilidade, eu quero me referir ao quê? Nós somos resultado de um processo de colonização que durou muito tempo. E se formos a ver na história de África, até 1880, apenas a introdução dos europeus cingia simplesmente em zonas costeiras. Mas até 1914, quase todos os países da África estavam sob o domínio de colonização, com exceção da Libéria e da Etiópia. Mas o colonialismo trouxe vários impactos e nós vemos esses impactos até hoje. Exatamente. Deixa-me só terminar. É mesmo, nosso tempo urge. E eu digo que o colonialismo não trouxe simplesmente, para mim, o colonialismo não trouxe impactos positivos, ou não trouxe aspectos positivos. Não, porque eu acredito que os impactos positivos são simplesmente, ou foram simplesmente incidentais. Consequências, ou não foram intencionais, foram consequências acidentais desse processo de colonização. Então é impossível mesmo, diante da realidade que vivemos em África, governar como esperamos durante um ano. E o que é que espera da atual liderança da União Africana, tanto presidente do Burundi? Bom, eu acredito que deve-se primar mais pelo investimento interno do continente africano. E como eu disse a priori, não se pode dar o que não tem.
Nós não podemos falar de crescimento econômico se não investimos internamente no nosso continente. Muito obrigado. Muito bem. Só 5 segundinhos. Exatamente. É importante aqui termos uma nota na saída do presidente. Aliás, quando eu falei para o ouvinte, acabei não falando da questão do conflito, que muitos estão a trazer como ganho. Não foi ganho. O presidente João Lourenço desistiu por vontade própria da intermediação do conflito, um mês depois de assumir a presidência. Assume em fevereiro. Em março ele desiste porque diz que o M23 não quer negociar e há muita interferência externa, então ele afasta-se. Aliás, a pedido dos próprios atores, como eu disse, o presidente da União Africana é afastado da mediação do conflito, e isso para mim é um fracasso, para mim. Agora, no final no último discurso, o presidente João Lourenço, quando passava os instrumentos, os símbolos da União Africana para a nova presidência, disse: aqui um martelo para bater na cabeça daqueles que se comportarem mal, né? dos maus comportados. Este martelo incita a violência? Em política tudo comunica. Muito bem. Nós já estamos a olhar para um presidente que é conotado como ditador no seu país. Exatamente. E ele usa uma expressão que denota mesmo alguma ditadura. Com um bom aproveitamento. Só que ali não há adversários políticos. Com muito porque respeito. se houvessem adversários políticos na União Africana, fariam aproveitamento desse discurso. Porque você não pode dizer que vais bater na cabeça do teu pai. Porque lá é paridade entre os Estados. E essa linguagem de alguma violência, já disse, na União Africana ele fala com essa vontade. Então lá no país dele, onde ele é o todo soberano, acho que tem batido mesmo com o martelo na cabeça dos seus opositores. Já espera da nova liderança? Não espero muito. Aliás, os objetivos da União Africana não são definidos por quem toma a presidência. Os objetivos já lá estão. Quem toma a presidência só tem que executá-los. Então é preciso uma reestruturação da própria União Africana, porque senão, enquanto isso, não se vai esperar mesmo nada. E para o presidente João Lourenço foi só o histórico, ficou no perfil que passou por lá, mas mais do que isso não tenho a dizer. Doutor Alexandre, 5 segundos para terminar, o que é que eu quero? Que eu preciso que os objetivos da União Africana sejam redefinidos. Isto por causa de quê? A não ingerência dos assuntos internos, isso deve sair. Muito obrigado. Porque, mais só uma palavra. Isto por causa de quê? Porque os tribunais, como são partidarizados, se é a comunidade internacional, a União Africana, isto talvez teremos mais credibilidade e nossos problemas serão resolvidos. Obrigado, Doutor Similundo. 5 segundinhos. Obrigado. Tudo bem dito. E ouvido antes, tanto os meus filhos aqui, fica ao apreço de que se analise com profundidade o futuro da África, e de Angola não será exceção. Muito obrigado, Dr. Júlio Similundo, e agradecemos a cada um de vós por terem aceito o nosso convite. Termina mais uma edição referente ao dia 19 de fevereiro de 2026. Supervisão-geral do Padre Carlos Alberto Luciano Java, garantia técnica de Edmundo Mateus. Transmitiu nas redes sociais o jovem Severiano Sonjamba, coordenação de Barulho Mancha, a vossa amiga e a vossa irmã Diamantino Sanguef. Prometemos seguramente voltar para a próxima semana, mesma hora e sintonia. Vem agora o programa Magazine Eclésia com a jornalista Esmeralda. Bom dia. Bom dia, colega, bom dia.